Livro A Revolução da Graça de Joseph Prince. Dê uma olhada na tabela a seguir, que lista as principais diferenças entre a lei e a graça. As principais diferenças entre a lei e a graça. Lei, dada de forma impessoal por intermédio de Moisés, um servo de Deus. Graça, veio de forma pessoal por intermédio de Jesus, o Filho de Deus. Lei, revela que o homem deve ser. Graça, revela quem Deus é. Lei, resulta em milagres de morte. Graça, resulta em milagres de vida. Lei, a letra da lei mata. Graça, o Espírito da graça vivifica. Lei, exige que o homem pecaminosamente corrupto seja justo. Graça, oferece justiça como um dom para o homem. Lei, odre velho inflexível. Graça, vinho novo e inebriante. Lei, pecados lembrados e punidos por Deus. Graça, pecados perdoados e não mais lembrados por Deus. Lei, concede bênçãos e maldições. Graça, concede somente bênçãos. Lei, centrada no homem, o que você precisa fazer para Deus. Graça, centrada em Deus, Jesus, o que Deus fará por você e o que Jesus fez por você. Lei, você é desqualificado pela sua desobediência. Graça, você é qualificado pela obediência de Jesus. Lei, você é justificado pelas suas obras. Graça, você é justificado pela fé. Amado, não é uma alegria saber que o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados na cruz, a fim de que você agora possa estar sob a graça de Deus e ver barreiras serem rompidas? O rei desceu. Quando Jesus pregou o Sermão da Montanha, ele disse: amai os vossos inimigos. Mateus 5,44. Hoje temos dificuldade para amar nossos vizinhos. Imagine nossos inimigos. Jesus também disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a. Mateus 5, 29 a 30. Você já viu alguém que defende a lei fazer isso? Você já viu alguma igreja praticar isso? Vamos lá, essa igreja parecia uma ala de hospital, especializada em amputação. Então, o que Jesus queria dizer ao falar essas coisas? Jesus estava levando a lei de volta ao seu padrão original, uma vez que os fariseus a haviam colocado em um nível no qual era humanamente possível que ela fosse cumprida. Por exemplo, Jesus disse que se olhar para uma mulher com luxúria, você já cometeu com ela adultério. Ver Mateus 5, 28. Os fariseus achavam que se você não cometesse adultério fisicamente, não havia pecado. Como você pode ver, Jesus é especialista em usar a lei de Deus para levar o homem ao seu limite, a fim de que ele perceba o quanto precisa de um Salvador. Meu amigo, ele não quis dizer que você deve arrancar o seu olho ou cortar fora sua mão. Espero que você não esteja gritando: Pastor Prince, por que você não escreveu este livro antes? Os fariseus se gabavam de cumprir a lei. Sendo assim, Jesus demonstrou a eles o que é realmente necessário para ser justificado pela lei. Ele mostrou que era impossível o homem ser justificado por ela. Por exemplo,
No instante em que você se ira com um irmão em seu coração, você cometeu assassinato. Ver Mateus 5:22. Ora, diante da interpretação definitiva e impecável de Jesus acerca das leis sagradas de Deus, quem pode permanecer de pé? Ninguém. Porém, muitos ainda estão pregando a lei e querendo que as pessoas estejam debaixo da velha aliança. Acompanhe meu raciocínio aqui, pois quero que você consiga ver a beleza da graça de Deus. A boa notícia é que Jesus não parou por aí. Ele pregou o sermão da montanha e depois desceu. Espiritualmente falando, se o rei tivesse ficado na montanha, não havia redenção para nós. Você consegue compreender isso? Se Jesus tivesse ficado lá em cima, no céu, e estabelecido os padrões santos de Deus lá do alto, não teria havido esperança nem redenção para nós. Mas todo louvor e glória seja dadas ao Rei que escolheu descer do céu até esta terra. Ele desceu a montanha, ele desceu até a humanidade sofredora que estava chorando e morrendo. No pé da montanha, Jesus encontrou um homem leproso, uma imagem que representa eu e você, antes de sermos purificados pelo seu precioso sangue. Imagine um pecador impuro diante do Rei dos Reis. Não havia como os padrões estabelecidos no Sermão da Montanha o salvarem. Não havia meios dos padrões originais e perfeitos dos santos mandamentos de Deus o salvarem. O rei sabia disso, e foi por isso que ele desceu até onde estávamos. Naqueles dias, as pessoas que tinham lepra eram consideradas imundas. E por onde quer que elas fossem, tinha de gritar: imundo, imundo! Ver Levíticos 13:45. Para que as pessoas soubessem e pudessem se afastar para não serem nadas. É desnecessário dizer que as pessoas que tinham lepra não eram bem-vindas nos lugares públicos. Mas ali estava aquele homem diante do rei, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Mateus 8:2. Observe que ele não duvidava que Jesus pudesse fazê-lo. Ele duvidava que Jesus quisesse fazer isso. Sem hesitar, nosso Senhor Jesus estendeu a mão e tocou o homem aflito, dizendo: Quero, fica limpo. Mateus 8:3. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Preste atenção. Sob a lei, as pessoas que tinham lepra, os imundos, tornam os limpos imundos. Sob a graça, Jesus torna os imundos limpos. Sob a lei, o pecado é contagioso. Sob a graça, a justiça e a bondade de Deus são contagiosas. A graça traz vitória. Não podemos ter medo de que estar debaixo da graça gere licenciosidade, porque a palavra de Deus afirma: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6:14. Infelizmente, há pessoas distorcendo a palavra de Deus hoje. Elas pregam que quando você está debaixo da graça, o pecado terá domínio sobre você. Nada pode estar mais longe da verdade. Muitos são enganados por este falso ensinamento que faz com que pessoas temam a graça de Deus. A palavra de Deus é muito clara. Quando você está debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem domínio sobre você. A palavra pecado aqui é um substantivo. É a palavra grega hamartia, que significa deixar de atingir o alvo, de modo que é possível colocar nos céus as doenças, distúrbios alimentares, os vícios e qualquer outra forma de opressão ou cativeiro.
Todos são exemplos de como podemos deixar de atingir o alvo ou o padrão de Deus para uma vida gloriosa. Eles não terão domínio sobre você. Quando? Quando você não está debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. A ideia de que a graça fará com que as pessoas pequem sem restrições vem do fundo do inferno. Você não pode estar debaixo da graça e não ser santo, tanto quanto não pode estar debaixo de água e não se molhar. É estar debaixo da graça que dá-lhe o poder para viver uma vida vitoriosa. Só a graça traz liberdade duradoura. Deixe-me mostrar-lhe como estar debaixo da graça permite vencer os desafios e viver vitoriosamente, com um testemunho incrível de Ana, de Ioha. Ana relata como o Senhor, em sua graça, a libertou de muitos anos dolorosos de vício em cigarro e maconha. Durante quase 16 anos, fui viciada em cigarros e maconha, mas por causa da graça do meu Pai, agora estou livre. Embora tenha crescido no ambiente onde havia a presença de Deus, frequentado uma igreja carismática e passasse tempo diariamente com Deus, e mesmo ensinasse em escola dominical, eu era uma viciada que ia esconder muito bem os vícios. Embora sempre tivesse sido conhecida por amar as pessoas e ser gentil, sentia como se não estivesse sendo gentil com Deus ou comigo mesma. Estava ferindo o templo de Deus, sendo uma hipócrita. Sentia que não tinha nenhum valor e ideias suicidas costumavam correr à minha mente. Ao longo dos 16 de cativeiro, precisava abandonar os vícios, inclusive durante o período em que estive grávida dos meus 2 lindos filhos. Realmente, por algum tempo, mas assim que dei à luz, rapidamente voltei aos velhos hábitos. O desejo nunca havia saído do meu coração. Embora minhas pelos outros tenham sido sempre poderosas e eficazes, eu estava muito zangada com Deus, porque minhas orações pela minha própria libertação pareciam não ser ouvidas, ou pelo menos não serem atendidas. Então, há 1 ano e meio, comecei a assistir programa de TV de Joseph Mente. Às vezes, assisti a um determinado programa inúmeras vezes. Depois de um tempo, programas de Joseph Prince ocupavam quase toda a memória disponível no meu gravador de vídeo. Também comecei a adquirir materiais que o santo me direcionou a obter, e eu mergulhei na palavra da graça durante horas diariamente, mesmo quando estava sob a influência de cigarros e maconha. A esperança começou a encher o coração. Não a esperança que eu logo seria liberta, mas de que, independentemente do meu estado, meu pai nunca ficaria furioso comigo. Sua graça foi suficiente para o apóstolo Paulo e é suficiente para mim. Durante o tempo, tentei conquistar as bênçãos de Deus, mas depois de permitir que a água da palavra purificasse diariamente, pude receber o seu amor, a sua graça, a sua paz e todas as suas bênçãos, independentemente do meu comportamento. Todas as vezes que fumava cigarro ou maconha, eu dizia: obrigada, Pai, porque sou a ajuda de Deus em Cristo. Decidi tentar e desistir. Decidi de tentar desistir e decidi que a graça do Senhor era suficiente para mim. Um dia, há meses, fui os 2 vícios e abandoná-los. Isso simplesmente aconteceu. Meu Pai Celestial tirou completamente esse desejo de mim. Mesmo quando estou em público, perto de pessoas que estão fumando, não tenho qualquer desejo de fazer o mesmo. Mesmo agora, pensando nessa grande libertação, tenho de gritar: meu Pai é muito fiel. Pastor Prince, obrigada por ousar dizer a verdade. Estou certa de que às vezes isso não é fácil, mas sou muito grata porque Cristo, através do seu ministério, me libertou. Agora tenho a própria família que está envolvida com o meu prisional, ouvindo e lendo os materiais. Eu mesma faço parte desse mistério prisional e escrevo cartas falando acerca da verdade aos que estão atrás das grades. É hora de os cativos libertos em nome de Jesus. Uau! Isso é verdadeiramente a revolução da graça em ação. Eu me alegro e celebro com você, Ana,
por estar completamente de 2 vícios, duraram 16 anos, obrigado por dedicar tempo para escrever e testemunhar sobre o que Jesus fez em sua vida. Creio que muitos pecados e iniciados pelo testemunho. O que a força de vontade e o esforço não puderam ver, Deus fez pelo poder maravilhosa graça. Palavra viva e eterna, porque o não terá domínio sobre nós, pois não estás debaixo da lei, e sim, Romanos 6,14. Graça é o poder sobre cada que destrói você. A graça pode lhe dar livre duradoura. A revolução comece.